sou a Lu. Eu queria convidar vocês para participarem do nosso programa no portal Ondas de Maricá, pela ordem Primeiro Elas. Vai lá, curte, compartilha. E também você pode me encontrar na minha fanpage, pela ordem Primeiro Elas, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Curte lá, é um programa de empoderamento feminino que fala pra mulher, só pra nós, hein? Vem comigo, tô te esperando. Curte lá, beijo! Começa agora no portal Ondas de Maricá. Pela ordem Primeiro Elas. Direitos da mulher. Empoderamento. Diversidade. Equidade racial. Cultura afro. Um talk show com tudo o que você precisa saber sobre igualdade e direitos com Luciene Mourão. Apoio Instituto pela Ordem Primeiro Elas. Bom dia. Ai, Ala, minha câmera ficou estranha. Bom dia, bom dia. Deixa eu ver aqui, eu estou perdida no tempo. No dia 27, estamos aqui no dia 27, no portal Ondas de Maricá, em mais um programa Pela Ordem Primeiro. Gente, para mim é sempre motivo de alegria estar aqui no portal. E hoje eu gostaria de convidar vocês para o lançamento do Levante Feminista contra o Feminicídio, que vai ocorrer no dia vamos falar de feminicídio, gente. Mas eu vim aqui não só para falar sobre isso, hoje eu vim aqui para apresentar uma mulher incrível, claro, sempre mulheres incríveis que vêm aqui no Pela Ordem Primeiro Elas, que é um programa, que é um movimento nosso. Eu vou deixar o link para aquelas pessoas que queiram se cadastrar lá no link, fazer parte do nosso movimento social, Pela Ordem Primeiro Elas. O Alan vai botar aí o link, tá? Façam seu cadastro e a gente vai ter uma live inaugural do POP. Daqui a pouquinho tá chegando. Que nasceu, o nome dela é Miriam Alves. Miriam Alves nasceu em 1952, na cidade, lá no estado de São Paulo. Assistente social, professora. Começou a escrever aos 11 anos. É uma poeta, dramaturga, prosadora. Escritora com 37 anos de carreira. Poemas e contos publicados em Cadernos Negros a partir do volume 5, em 1982. 6 livros individuais publicados. Primeiro, Estrela, a peça Terra-Mar e
A casa é sua. Se apresente. Olá, bom dia, Maricá, essa cidade linda, maravilhosa que me acolheu com o seu mar, com os seus pássaros, com a sua areia, com esse céu azul maravilhoso, no lugar onde eu terminei o meu romance Maréia e fiz um livro inteiro de conto aqui nessa cidade. A tranquilidade que eu procurava, que eu encontrei. Mas antes de essa entrada toda poética, assim, eu quero, adoro ser poeta. Eu quero agradecer ao convite a Luciene Mourão. Eu quero já agradecer essa cidade toda. Quero agradecer a Rádio Ondas de Maricá. Eu quero agradecer também a Kátia Maria da Conceição, que é a minha assessora, que fez essa ponte com vocês, e eu e a Kátia, a gente está acertando aqui a parceria, mas é uma parceria que está dando muito certo. Qualquer coisa que tiver que falar sobre Miriam Alves aqui em Maricá, é direto com a Kátia. Ela sabe onde me achar, ela sabe onde eu me enfio, ela sabe nas praias que eu saio pela sacristia, desço, fico lá, então ela sabe tudo. É a única pessoa aqui em Maricá que tem autorização de falar em meu nome, porque a gente tem um acordo de deusas. Nossa! Deusas! Não somos deusas? Somos mulheres maravilhosas, empoderadas, incríveis, mulheres extraordinárias. E estou à sua disposição. Eu posso falar um pouco? Fala um pouco. Vamos lá, vamos começar. Esse programa é um programa de bate-papo, é um programa onde a minha convidada fica à vontade. Ela fala sobre o que ela quiser e eu pergunto, hein? Eu pergunto também. Aqui, a protagonista sempre é a minha convidada. E assim, você abriu o programa falando de um assunto que é o assunto... Eu vou dar uma sumidinha aqui, mas é rápido, é só chegar aqui. Você falou no assunto que é o assunto desse esse meu penúltimo livro que eu fiz, né? Que eu já estou fazendo mais 2 aqui. Então, assim, que é um livro de contos que chama Juntar Pedaços, que eu enfatizo nesse livro a questão da violência doméstica, que é um assunto que muito, muito, muito mesmo me afetou no sentido de ser assistente social e trabalhar com esta temática, mulheres não são temáticas, né? Trabalhar com essas mulheres, trabalhar com suas angústias, com seus desesperos, com as suas saídas e com os seus becos sem saídas, né? Eu estou aposentada como assistente social há quase 20 anos já, 18, e essas vozes, e às vezes alguns cadáveres também, frutos de feminicídio, de pessoas que eu atendi, ficaram dentro de mim. E assim, enquanto escritora, eu já escrevi várias... aliás, uma partezinho, o release que eu mandei para você está defasado. Eu vou fazer 40 anos de escrita, de carreira, o ano que vem. E tá por isso que eu gosto. O meu programa é assim mesmo. Eu nem ligo. Eu erro, a gente conserta. Não, eu mandei errado. A gente conserta no ar, cai a live, a gente volta de novo, porque aqui é programa ao vivo e é assim que funciona mesmo. E ao vivo é essas coisas mesmo, são essas emoções. Então, assim, eu vou fazer 40 anos o ano que vem, que a minha primeira publicação foi em 82. Eu tinha 30 e poucos anos, ai meu Deus, que saudade. Aí assim, mas não tenho saudade saudade daquele tempo, mas desse tempo eu gosto de viver.
Aí, assim, então, aí eu vou fazer 40 anos no ano que vem. Tem uma editora aí que está programando 2 edições especiais, e eu estou ficando, assim, bem metida, né? Estou ficando linda e maravilhosa. Aí, assim, e voltando a esse livro aqui, né? Então, essas histórias todas ficavam, né, enquanto escritora, ficavam martelando. Eu fiz vários poemas e tal. Aí, o meu editor, eu saí pela editora Malê, aqui do Rio de Janeiro, né, o Wagner Amaro, que é o editor. Ele, quando saiu Maréia, o meu romance por eles, que é esse aqui. Que eu quero. Depois você deixa o link aí pro povo comprar. Tá, eu deixo. Aí, assim, aí eu... Como é que fala? Então, assim, eu terminei o livro e tal, eu vim para Maricá ficar 3 meses para terminar esse livro que eu tinha feito em São Paulo aqui, vim terminar, dar os últimos acertos nele. E aí eu estou aqui há quase 2 anos já, né? 2 anos já. E assim, não tô pensando em ir embora, não. Então, assim, quando eu fiz esse livro, terminei, foi lançado na Flip, lá de Paraty, e aí meu editor falou assim, você está fazendo outra coisa? Eu falei, eu tô fazendo um livro de contos, você sabe que eu não paro, eu faço 5 coisas ao mesmo tempo, né? Dessa coisa você conhece, né, Luciane? Eu sei. Assim, eu só fui dormir 2h30, acordei às 5, 3 horas de sono, não é nada. É uma bobagemzinha. A pessoa que é acelerada não consegue. Acho que meu Então, eu fui dormir 3 horas, que eu estava mexendo no livro, aí eu coloquei para despertar, porque eu, né, 7h30, e vocês me procurando, né? Eu falei, pô, tava dormindo, Cátia, tava voltando. Acorda, menina, eu desesperada. Cátia, eu tô pegando horas pra ir aí. Eu falei, não precisa não, eu sei, acordo, tomo um banho, tá? Eu já vou ver esse negócio. Então, assim, voltando, aí eu fiz esse livro, aí ele pediu, eu estava fazendo um livro de contos, e o livro de contos eu estava enfocando pela questão da pandemia, estava vindo muitas notícias que aguçou, que ficou pandêmico também, a questão da violência doméstica, não só contra as mulheres, mas crianças e tal, todo o elemento que eu trabalhei como assistente social. E aí eu falei, poxa, e eu já estava escrevendo isso, eu falei, vou tirar o livro nesse sentido, mas no sentido, não só no sentido da denúncia, mas no sentido da poderosa mesmo, entendeu? Porque eu trabalhei com isso, e todo mundo pergunta, por que não sai? Por que não vai embora? Por que não? Porque gosta de apanhar? Não, eu trabalhando, a gente percebe as teias, os enredamentos que existem numa sociedade para uma mulher que, casada, é uma sociedade ainda arcaica, né? Parece que não, mas que o patriarcalismo é que dá porrada mesmo, mas elas têm uma saída que é a saída pelo se eu pudesse. Se eu pudesse, eu ia embora. Se eu pudesse, eu matava. Se eu pudesse, eu picava. Se eu pudesse, eu ia ser eu. Se eu pudesse, eu voltava atrás. É só se eu pudesse. Muitas nunca puderam porque... Bom, tudo bem, isso me deixa triste. Aí eu falei, peraí. Uma coisa é você contar as agressões que todo mundo sabe e finge que não sabe. A outra coisa é você dar voz a esse se eu pudesse. Tá? Então, elas não podem dar essa voz, mas eu posso, enquanto escritora. Porque, enquanto escritora, a gente escreve o real e o imaginário, o possível e o impossível. O impossível hoje pode ser possível amanhã. A gente cria outros imaginários, entendeu? Eu gosto muito disso. E como, se você me permitir, como eu gosto de mostrar, de bater na cobra, mostrar o pau e a cobra também. Então, assim, permito, claro. Eu quero ler um aqui que dá bem o sentido porque assim, elas demoram
Eu tinha separado aqui, mas eu perdi. Mas como ao vivo, né? A gente vai falando. Deixa eu falar uma coisa. Achei, então, vamos... achei. Já ia te fazer uma pergunta aqui. Pode fazer, depois eu leio. Então vamos lá. Você vai ler. Claro que você vai ler. Vou perder essa oportunidade. Nunca, jamais. Eu estudando, né, sobre a vida da minha querida Miriam Alves, ela tem uma frase que ela fala: escrevo porque não dá para não escrever. O que isso significa para você? Significa exatamente isso. Escrevo porque não dá para não escrever. Não dá para escrever como? Não dá para deixar de escrever enquanto mulher negra, nascida numa periferia, mas criada com certa pompa e circunstância, dentro de um Brasil que tem uma realidade desigual. Então, assim, no começo, quando eu era adolescente, com 11 anos, eu escrevia coisas românticas, também as angústias e tal. E depois que eu entrei vamos dizer, na vida mais profissional da escrita, que foi em 82, vai fazer 40 anos, aí eu tenho várias frases que dizem esse sentido assim: poxa, não dá para ficar quieto. Principalmente quando trabalhando como assistente social, eu dizia assim: existem muitas vozes que gritam e ninguém escuta. Tem livros que eu conto essas coisas assim. Então não dá. Eu já tentei, eu sou assim, eu já tentei de ficar, agora eu não quero mais, sabe aquela coisa? Tá? Isso me dá trabalho, isso não dá tanto prazer como as pessoas pensam, mas assim, não deu, aí você começa a inchar feito um sapo, e uma hora você explode. É melhor ir escrevendo e dando vazão a isso, né? E não é só uma escrita de si mesmo. Então, tudo bem, eu não dou receita, mas eu não gosto muito de uma escrita de si mesmo. Eu gosto de uma escrita em que a gente observa, vive esse cotidiano e a gente escreve ele a partir desse filtro. Então, eu tenho... Isso assim, se eu parar de escrever realmente... Aliás, eu estou aqui em Maricá, porque quando eu estava terminando de escrever Maréia, eu disse assim: não, agora eu vou mergulhar. Porque Maréia eu faço na primeira pessoa de um homem branco. Aí você imagina o que eu fiz comigo. Aí, assim, e tem vários personagens, um deles é um português de um navio negreiro, e eu escrevo, né, enquanto português, o diário dele, né? Então, a minha família falou assim não dá, porque eu não dormia, sabe, depois dormia 2 dias seguidos e tal. Eu falo: não dá, vai para um lugar tranquilo, porque você está se divertindo, mas a gente está se enlouquecendo. Então, eu estou aqui, e aqui realmente deu, sabe? Deu. Deixa eu te interromper, porque agora me deu uma curiosidade. Você falou: mulher pobre de periferia que gosta de literatura. Mulher pobre de periferia que tem um costume visceral na leitura. Sabe? Mulher pobre de periferia, sem oportunidades, que teve esse olhar para a leitura e se cantou com isso. Como? Então, aí eu falo assim: eu sou mulher negra de periferia, mas eu tive uma situação razoável, porque meus pais eram pequenos comerciantes na época das quitandas, dos pequenos mercados e tal. E então eu não me sentia, e não era, né, também pobre. E eu acho meio complicado a gente, quando fala mulher negra de periferia, logo vem o sinônimo pobre. E eu nasci na periferia, não tinha outro lugar para se nascer, né, na verdade. E assim, são várias situações, várias diversidades de vivência negra, e é isso que eu coloco no meu romance. E nesse romance aqui, agora sim eu vou puxando, né? Esse romance aqui, Bará, é essa história de uma infância, quase uma escrita de si, né?
a infância de uma família negra, de uma menina dentro de uma família negra, em que tem comida, tem livro, tem historinha, tem avô, e era a minha infância, entendeu? Você se inspira, Miriam, em histórias que você, durante toda a sua profissão como assistente social, você ouviu de mulheres, você se inspira nisso? Oxi! A sua tem histórias verídicas dentro desse teu livro? Acontece o seguinte, toda a história é verídica, né? Todo fato é um fato. A hora que eu conto ele já é ficção, porque eu misturo fatos. Então, eu misturo fatos, eu coloco a minha impressão, os meus sentimentos, sentimento de outra pessoa. Aqui tem dois... Aqui, eu ia ler um conto, aliás, vou ler dois. Um, eu vou ler e para responder tua pergunta. E outro, eu vou ler também para responder mais a sua pergunta, tá? Então, aqui, ó. Mala. Esterilizava com as mãos as roupas, dobrava uma a uma com esmero, arrumava cuidadosamente dentro das malas, preparava a mudança, a cada detalhe com paciência. Quem a visse conjecturaria ser uma atitude intempestiva, apesar de seus gestos demonstrarem calma e determinação. Quem a conhecia nunca poderia imaginar que seria capaz dos atos prestes a acontecerem. Afinal, o casamento durava 10 anos, pautado nos velhos moldes, nos quais a mulher aguenta tudo e o homem faz o que lhe dá na telha. Ela terminou de arrumar a primeira mala, fechou, acomodou do lado de fora da porta de saída, retirou o restante das roupas das gavetas e as transferiu para as outras duas bagagens, como se estivesse prestes a empreender uma longa viagem. As dispôs no lado da primeira. Olhou o relógio, que marcava a hora próxima de Antônio chegar. Colocou as malas na calçada. Ele ficou 2 dias fora com a desculpa de trabalho, que ela sabia não ser verdadeira. Tomou um banho demorado, vestiu-se de forma esmerada, maquiou-se e aguardou. Até vê-lo surgir no começo da rua, sem pressa, com seu caminhar gingado. Antônio, a sorrir, escorado na certeza de que seria perdoado por mais uma escapadela, aproximou-se de casa à distância de 2 passos, pronto para abraçá-la, desculpar-se com mais uma história inverossímil. Mas, com estranheza, percebeu as 3 malas na calçada. Será que ela iria embora? Resmungou. Mas logo se refez convencido de que lhe faltaria coragem. Não, ela não é chegada a esses arroubos. Dono da situação, viu perplexo Esther abrir as malas, jogar etanol e colocar fogo nas roupas dele, ali no meio da calçada. Segurando a garrafa com um líquido inflamável, ela entrou, trancou o portão. No meio do quintal gritou, enquanto as chamas devoravam a presença de Antônio. Não volte mais, seu mala! Sobrou um tanto assim aqui. Sacudindo o recipiente numa mão e na outra o isqueiro. Você viu o que eu faço com malas. Voltou para dentro de casa, trancou a porta, havia trocado a fechadura. Abriu uma cerveja e ligou a televisão. Foi só um aviso, hein? Eu estou plena, cuidado comigo. Então, aí, respondendo a sua pergunta, aí assim, esse conto, são várias histórias que eu ouvi no meu consultório de serviço social. E, na verdade,
no consultório de serviço social, fora se eu pudesse, não tinha histórias assim. Mas eu, na minha infância, a minha mãe tinha, meus pais, né? Tinha uma porta comercial, uma quitanda, e a minha mãe ficava um determinado horário, e meu pai ficava um determinado horário. No horário da minha mãe, lá vinham as mulheres, né, fazer as compras para o almoço, o jantar, essas coisas. Aí, sempre tinham as histórias. Ele me bateu, ele não sei o quê. E a minha mãe tinha uns conselhos. Eu era criança, mas eu gostava de ouvir histórias já, né? A minha mãe tinha uns conselhos, assim, bastante interessantes. Então, ela dizia assim, como que você apanhou? Ele dorme, não dorme? Ferve a água, quando ele estiver dormindo, você acorda e fala assim, ó, você dorme. Eu vou ter essas histórias. E aí, dentro dessas histórias, teve uma história que repercutiu muito no bairro. Eu aqui morando em Maricá faz lembrar o meu bairro. Que assim, todo mundo, né, acontece um caos, assim, é um caos. Como eu morava em apartamento em São Paulo, então ninguém abre a porta para ver o outro. Aqui é uma festa. Para mim, o que eu ouço. Aí assim, então, aí teve uma história assim, era um sargento, né? Ele é negro, assim, cabelo bem carapinhado, a mulher dele bem bonitona e tal. Aí ele chegou em casa e encheu a cara dela de porrada, né? E dormiu. Aí ela pegou o facão e bateu, né? E não cortou, porque o cabelo rebateu, né? Um mansinho. Aí eu falei, aí como eu era criança, será que foi o conselho da minha mãe? Sabe assim? Você pode falar uma coisa, Mira? Posso te contar uma coisa? A minha mãe é um pouco parecida com a sua, e eu vou te dizer por quê. Minha mãe, ela sempre falava assim, Lua, olha os conselhos da mãe. Eu não sei se ela presenciou ou se ela era uma mulher muito à frente ao tempo dela e ela era matriarca, a irmã mais velha da família, né? A filha, uma das filhas mais velhas, mulheres da minha avó. E ela falava, uma coisa eu aprendi, antes do homem te bater, você bate nele. A minha mãe, o conselho dela era esse. Nunca deixe um homem levantar a mão para você. Dentro da pouca sabedoria dela, a intelectualidade, o estudo. Então era o que ela tinha para me dizer. Se levantou a mão, pega um pedaço de pau e dá nele. Nunca mais ele levanta a mão para você. Mas, de alguma forma, do jeito dela, ingênuo, do jeito dela, daquele jeitinho dela, queria me dizer, nunca aceite. Nunca aceite. E isso é importante. Eu vejo que sua mãe teve muita influência na sua vida. Seus pais... Só dizer mais uma coisa, eu te cortando. Não, pode cortar, que a gente corta uma outra, não tem esse problema, não. Assim, não tem esse negócio, uma corta a outra, que é tudo assim mesmo. Aqui não tem esse negócio pela ordem, pelo companheiro, não tem esse negócio da companheira aqui, não. A companheira, por favor, a palavra que a gente fala mesmo. A gente uma corta a outra. 3 minutos assim. Pra mim, né? Não, aqui é assim, não tem essa formalidade. Fazer uma baguncinha. É, uma bagunça, isso aí. Fazer uma baguncinha. Bagunça não. Se eu e você tentando fazer bagunça, ninguém fica perto. Vamos fazer uma baguncinha só. Pequena. Deus que me defenda da gente. Aí assim, então, querida, a questão da escrita é isso. Não estou fazendo ode à violência, só estou criando outros imaginários. Porque assim, veja bem, se fala muito de homem batendo em mulher, nunca se fala das saídas que as mulheres inventam, entendeu? Porque quando elas não vão presas porque mataram o homem, elas somem no mundo e ninguém fica sabendo, né? Então, assim, de repente, depois que eu escrevo as minhas histórias, que são histórias de várias mulheres, quando eu escrevo a história, que são histórias de várias mulheres, aí os leitores e as leitoras rememoram causos, né?
Então, eu tenho uma outra escritora amiga minha, que é a Raquel Almeida, que ela tem um livro de contos. Aí, assim, e a gente discutia, como eu estava fazendo aquele livro, ela, o dela, a gente discutia, trocava, ficava até de madrugada no bar, aí conversando. Aí, assim, aí ela lembrou de um caso da mãe dela, que ela escreveu o conto, ela disse assim, minha mãe vai... Porque a mãe dela chegou e disse, você está se metendo a besta comigo? Com um pedaço de pau na mão. Então, assim, existem histórias e histórias. A gente não conta a história da mulher, que é sofrida, sim, mas as suas, como é que fala? As suas saídas, sem ser a saída do choro, do suicídio, e sem ser, como eu sou escritora, eu escrevo dramas, então assim... Você leva, claro, pro lado lúdico, imaginário, também. Não, dramas mesmo, porque sem drama não tem literatura, então assim, eu dramatizo, e o drama eu exagero, eu dramatizo a coisa, mas a vida é um drama também. Miriam, olha só, eu não posso deixar de falar quem tá aqui, né? Já subiu aqui, Alan... Fala aí, quem tá aí, que eu tô na tela do celular ali, já não vejo. Ó, Kátia Maria, eu queria agradecer você, Kátia, por ter me apresentado essa figura ilustre, essa mulher maravilhosa que veio aqui falar de literatura, gente. Literatura de mulher preta. Olha só. Eu queria agradecer a minha Fátima Moura, minha diretora do Pela Ordem Primeiro Elas, que, gente, para fazer live, procura a Fátima, quer fazer alguma live comigo, ela que organiza toda a pauta, a agenda das lives, tá? A Fátima Moura, vou deixar depois aí o contato dela. Ela pode me procurar também, mas ela tenta me organizar nessa parte. Ela não é minha assessora, ela é diretora do POP, que fique claro, daqui a pouco fala que é assistente, secretário, o pessoal inventa uns troços esquisitos. Carlos Alves está assistindo, doutora Thaís Costa, mandou coração para você. Mas quem? Eu vi mais gente aí falar, que eu não estou conseguindo ver. Já subiu aqui, desceu todo mundo. Gente, manda coração, compartilha. Eu quero corações subindo para nossa escritora Miriam. Eu estou mandando um monte de corações aqui. Aqui temos aí o Maurício Chaves, Roberta Batistelli, Marco Antônio. Tá começando também a subir mais algumas pessoas. Luzinéia Vasqueira. A Denise Silva, Kátia Maria de novo, a nossa Ana Paula. A Ana Paula, diretora do POP também, minha diretora querida do POP, que tá sempre comigo, minha parceira, minha amiga. Beijo, te amo, Ana Paula. Acho que só, pessoal que tá bem ativo aqui nos comentários, hein? Ó, eu queria aqui, vou interromper um pouco a nossa live para deixar aqui um grande beijo para a desembargadora Ivone Caetano, que algum tempo atrás, algumas semanas, mais ou menos, eu não sei o dia ao certo, ela me fez uma ligação, me fez um convite, me ligou através de uma ligação de vídeo, que para mim é uma honra, ela e a doutora Ana Beatriz, né, Silveira, e me convidaram para ser diretora da Diretoria da Igualdade Racial da OAB-RJ. Então, eu estou muito feliz com o convite, claro, prontamente aceito, e como assessora dela, junto com a Beatriz aqui na cidade de Maricá. Então, beijo, doutora Ivone Caetano, minha mestre, minha inspiração, amo demais, e a senhora sabe, todas as minhas honras para você, minha mulher incrível, preta incrível. Vamos lá, deixa eu ver se chegou. Kátia, Fátima Moura mandou beijo, coração. Gente, tem tanta palminha, tá tudo bonito, tá muito lindo. A nossa live tá lotada de gente. Tô adorando. Eu vou te fazer uma pergunta que você vai ter que agora me dizer, que a gente não vai sair da pauta preta nunca, que a gente é preto, não adianta, a gente vai e volta a pauta preta de mulher, que aqui o programa é para isso. Você acha importante se dizer autora negra dentro do campo literário brasileiro? O rótulo demarca ou aprisiona a sua trajetória?
Olha, ainda bem que eu estou falando com você. A última vez que me fizeram essa pergunta foi aqui no Rio de Janeiro, numa Bienal imensa, um auditório imenso. Eu falei quase 1 hora, dizendo o que me aprisionou foi corrente de cativeiro. Não pode falar 1 hora, hein? Não pode. Resume Não, isso. Por isso que eu cortei. Não, mas fala, porque pra mim, eu acho que todo mundo tem essa curiosidade, todo mundo quer saber. O que é ser uma escritora negra? Eu vou dizer. O que me aprisionou, o que nos aprisionou foi corrente no cativeiro. E que nos obrigou a ser negro. A partir do momento que eu pego isso para a liberdade, corto tudo, e é importante para mim me dizer como escritora negra, de literatura negra, fazendo parte do movimento de literatura negra brasileira, que seria mais 1 hora de papo, só eu já dei uma palestra de 1 hora disso. Então, assim, não seria importante isso se não tivesse um grande engodo na sociedade brasileira, que dizer que a literatura brasileira é universal. Aí, assim, quando eu começo a falar de literatura negra, eu faço parte de um grande grupo. Então, assim, um grupo de movimento de literatura negra brasileira, não é a Miriam, é um grupo. Só não vou citar nomes, que eu vou ficar até amanhã citando. Aí, assim, então, veja bem, porque aí você citar um, não citar outro, aí você leva porrada depois. Aí, assim... É que nem eu fico com o maior cuidado aqui, pra não falar, esquecer de falar o nome de ninguém depois. Cléo Lucindo já tá aqui. Não, porque nem falou que eu estava lá assistindo. Eu não... Tá vendo? A gente esquece. Porque vai passando, assim. Então, aí, por quê? A literatura brasileira não é a literatura brasileira universal. Depois que eu comecei a dar palestra, isso já vai mais de 30 anos, levando paulada, dizendo que a gente quer dividir a literatura, que nós somos recalcados, etc. Essas histórias que nós conhecemos, quanto militantes, mulheres e negros, né? Mulheres negras e homens negros, homens gays e tal, que você quer dividir as coisas. Então, assim, a gente não quer dividir nada. Aí eu digo assim, que a literatura brasileira é a literatura do branco brasileiro. Então, eu entrei uma vez, eu sozinha, uma mulher negra, para dar palestra no auditório. Quando me fizeram essa pergunta, eu disse assim, não, eu faço literatura negra e você faz literatura branca. Aí, não, a literatura brasileira é universal, e a minha literatura negra também é universal. Porque o que me fez negro foi universal. O que me faz negra é universal. A coisa que aconteceu, né, a tragédia que aconteceu há séculos atrás, parece que foi ontem, porque tem gente lucrando. Até ontem morreu um príncipe de uma realeza que foi a responsável por isso tudo, e todo mundo chorando pelo príncipe. Então, não é coisa que ficou no passado, entendeu? Então, assim, ficou no passado enquanto aquela forma de fazer a coisa. Mas, atualmente, nós estamos vivenciando um genocídio, um morticídio que tem uma direção. Na hora de morrer, eu sou negra, mas na hora de escrever, não posso. Eu conheço bem isso. Então, eu vou tomar uma aguinha aqui que eu me emocionei. Ai, pode beber água, aqui não tem nada disso. Alan, hoje a gente não fez café, tô aqui com uma vontade de tomar um café. Segura, o Alan mandou segura aí o café. Gente, as mulheres, faz o amor, tá comentando aqui, as mulheres brasileiras estão à frente de uma luta dura, combate ao feminicídio. As mulheres brasileiras se movimentam
e lançam em todo o Brasil o levante feminino contra o feminicídio. E a mulher preta está nesta luta de frente, porque é uma das maiores vítimas. Deixa eu ler mais algum comentário enquanto a nossa querida bebe uma água. Ana Paula Paulinha, que é a Ana Paula, diretora do POP, está colocando aí o cadastro para quem quiser se cadastrar no nosso coletivo. Se cadastra aí, hein, ô Miriam? Pode se cadastrar, quero ver sua foto lá no POP. E a gente vai fazer muita coisa junto. Nós temos uns projetos assim incríveis. Que, nossa, só tem gente potente, gente boa, gente que abraçou a causa. Eu quero mandar um grande beijo também para a minha querida Bárbara Eios, da Amazoeste, onde eu sou diretora da Amazoeste Lagos. Aliás, diretora, eu sou presidente da Amazoeste Lagos aqui. E dar um beijo para ela, para a minha querida vice-presidente Ana Tereza Basílio, a gente não pode deixar de falar. Marisa Gaudio, diretora da OAB Mulher. Então, são mulheres que estão aí à frente, falando para as mulheres, não só para as mulheres pretas. Eu sei que nossa pegada aqui é para as mulheres pretas que estão na base da pirâmide, são a quarta a serem ouvidas, sobre todo esse contexto. Eu nunca vou deixar de dizer isso. E eu queria muito agradecer. Fátima Moura, manda aí para mim aqui dentro, que vai ser hoje a reunião que vai ter sobre o levante das mulheres pretas, para a gente divulgar também, porque não está aqui à mão. Ela está falando aqui, feminicídio, vergonha de quase todo homem. Alguns estão engajados no combate a esse maltrato à mulher. Que mais homens, junte-se a nós. É isso. Falar de feminicídio é importante, porque a gente também precisa fazer um convencimento desses homens que mulheres não têm que ser agredidas, que mulheres não têm que ser mortas, que mulheres não podem passar por qualquer tipo de violência. Se a gente consegue paralisar lá no início, não vai haver feminicídio mais. Então, esse projeto, esse levante, eu queria agradecer a Schurman por estar à frente desse levante. Cecília Setúbal, Leila, são mulheres muito potentes que estão à frente desse levante contra o feminicídio. E eu me sinto muito honrada pelo convite que recebi. E a cidade de Maricá, obviamente, né? Todos os nossos coletivos, o BM, o Negro, Afro Encantamento, não posso esquecer de nenhum, agora ferrou. Fei Negra, ai meu Deus, Movidade. Vai aí, gente, me ajuda. Movidade e MAI, todos nós, MNU, que estamos engajadas nisso, aqui dentro da cidade de Maricá, para a gente fazer esse levante que vai ser a coisa mais linda que eu já vi. Já está lindo, já está potente, já está incrível. E eu queria muito agradecer a todas. A pastora Roberta Furtado, convidada para participar do Levante, junto com o seu grupo de mulheres aí da igreja, porque aqui o POP é para todo mundo, o Levante é para as mulheres. Mulheres, façam suas inscrições lá. A gente vai... Ana Paula, disponibiliza aí o link para as pessoas assinarem o manifesto, ou Fátima Moura, uma das duas, para as pessoas assinarem o manifesto contra o feminicídio. Precisamos de muitas assinaturas. E vamos lá. Eu sinto lhe informar, sabe? Mas faltam só 10 minutos para terminar a nossa entrevista, Miriam. E eu queria que você, nesse momento, falasse mesmo, sabe? Das suas insatisfações, das suas revoltas, do que você pensa, do que você quer para o futuro das mulheres no nosso país, o que você quer para o futuro, para essa falsa democracia racial que não existe, que ela um dia possa verdadeiramente existir. Eu quero que você fale livremente sobre o racismo estrutural, o racismo institucional. Faz uma finalização assim, bem... Porque dá até vergonha, né? A pessoa como você, né? Eu vou até me calar e vou deixar você agora livre para falar aí, 8 minutos Luciene, à vontade sobre isso. Luciene, a minha maior insatisfação no momento
é o que está acontecendo no nosso país, tá? Essa morte e esse desmando, essas coisas que estão acontecendo, e a gente virando pilhas e pilhas e pilhas de cadáveres, e as pessoas preocupadas com a eleição, preocupadas porque um tal senhor lá em cima deu um pum a mais ou deu um pum a menos na sua live de quinta-feira. Então, o que mais está... Aliás, eu me deprimo muito quando penso nisso. A Kátia sabe que ela já me viu chorando por causa disso. Então, assim, é coisa que eu... Escritora velha é muito emocional, né? Então deixa pra lá. Aí assim, então... Não liga não, sou mó chorona, não tava me dizendo nada, eu seguro o tempo todo, já saí daqui chorando. Então, tem que segurar, senão a gente não... Quer dizer, eu como sou filha de Yansan, eu adoro fraquezas também, mas quando o vento silencia e ninguém percebe. Então eu gosto de esses silêncios da minha emoção. Eu fecho esse portão aqui, eu toco a campainha no osso, sabe? Desligo o rádio, televisão e celular. Então, televisão nem tem. Aí, assim, então, E isso me deprimiu muito, até me impediu muito de escrever. Estou escrevendo meu terceiro romance, parei, e me achando, assim, uma egoísta, né? Sem ter as pessoas caindo como se fossem moscas, e eu aqui pensando que eu vou fazer 40 anos de escrita, trabalhando nesses 3 livros, né? 2 vão sair esse ano ainda. E assim, eu me senti... 3 não, 4. Aí assim, eu me senti... Aí depois eu entrei numa live de um pessoal lá em Minas, e eles estavam lendo os meus... Era um sarau, e eles estavam lendo os meus poemas, né? Era um sarau sobre minha obra. E eles liam, e aí eu percebi o seguinte: se eu parasse, aquela coisa do escrever, se eu parasse de fazer isto e ficasse deprimida, aí sim eu estaria fugindo da minha responsabilidade enquanto escritora, sabe? A minha responsabilidade enquanto fala, porque um livro, você joga lá no canto, alguém pega, sabe? E lê. O rapaz, tem um professor que eu não conheço pessoalmente, é que o meu mensagem é cheio, eu vivo respondendo. Então, assim, ele mandou uma entrevista minha de 1995, que ele dizia: Miriam, eu peguei isso num livro, e eu não tenho mais essas coisas. Ele dizia, minha entrevista dizia assim: eu não vou parar de escrever. Se um poema não disser o que eu quero, vou escrever um conto. Se um conto não disser o que eu quero, vou escrever uma novela. Se não há uma novela, não escrever o que eu quero. Eu tenho que dizer da visibilidade desse país, eu tenho que dizer, eu vou escrever um romance. Se um romance não der conta, eu vou encher o papel de vírgula. E se o meu leitor entender as vírgulas, eu vou estar satisfeita, porque eu vou estar dizendo, eu não estou me calando. Devo ter 2 minutos, eu vou ler um conto para encerrar, tá? Que chama aqui, para levantar o astral aqui, porque o seu... Eu já tô com o olho cheio d'água. Você consegue essas coisas, sabe? Não, o seu programa é de alto astral, eu tô meio... Não, meu programa é de alto astral, mas tem coisas que nos emocionam. E nos emocionarmos faz parte. Faz parte de tudo isso, claro. Faz parte. Então, eu fico muito honrada. Eu vou ler uma coisinha aqui, né? Esse livro aqui... Tampa de privada. Eu cantava bem alto, ela pisava nos cacos distraída, enquanto limpava a tampa do vaso sanitário que ele nunca teve o cuidado de levantar. Eu trocava a letra da música só para pirraçar, vê-lo nervoso com as veias das têmporas latejando, me corrigindo. No começo de casamento, achei que era esquecimento ou mau hábito. Talvez ele nunca tenha aprendido mesmo, vivendo numa casa com 4 irmãos e o pai, mais uma irmã caçula e a mãe, que resignadas, limpavam quantas vezes fosse necessário.
Eu imaginava o quão desgastante seria reclamar com eles todos os dias. Aqui em casa éramos 3 mulheres, eu e 2 filhas, chamando a atenção dele. Elas se casaram, me deram 4 netinhos, 2 cada uma. Pretinhos lindos, alguns dizem que são parecidos com os pais. A avó coruja que sou, acho que puxaram a mim, principalmente no sorriso espontâneo. Com a mudança delas, eu fiquei sozinha com a tarefa de alertá-lo. Meu velho, você esqueceu de novo de erguer a tampa. Repetia. Ele fazia ouvidos mocos. No 34º aniversário de casamento, foi uma festança. Vieram os netos, as filhas, os genros, os amigos. Lelé, todo sorridente, bonito, os cabelos brancos em contraste com a pele preta e lisa. Fiquei enternecida. Na hora de soprar as velas, desejei que ele aprendesse que a tampa se ergue. Não fui atendida. Parei de reclamar. Adotei a atitude da irmã e da mãe dele. O aguardava sair do banheiro e limpava, cantarolando para disfarçar. Ela pisava nos cacos, distraída. Certo dia, sentado na poltrona da sala, parou de assistir a televisão e gritou: minha velha, não é caco, é astro. Não muda a letra da canção de Oreste Barbosa. É tão bonita, você lembra? A gente dançava a voz do Orlando Silva, o disco tocando na vitrola. Consegui chamar a atenção. Cantei e limpei um ano seguido. Na semana do nosso 35º aniversário de casamento, ele me pediu como menino que pede doce. Minha velha, por favor, não mate mais a letra da música. Propus uma troca. Não cantaria mais, nem certo e nem errado, se ele levantasse a tampa do vaso sanitário. Mas na manhã que Lelé atendeu meus pedidos, o encontrei morto, vítima de um ataque cardíaco. Foi demais para ele. Ai. Achou? Olha só, tá quase terminando. O Alan tá procurando aqui uma coisa que eu quero botar aqui no final. Essa aí eu posso usar, tá, Alan? Não tem problema, não. Meu microfone tá baixo. Estão me ouvindo, gente? Porque eu acho que eu falo alto, eu acho que o microfone tá baixo. Deixa eu ver mais o que. Ó, o pessoal já botou o link lá pro cadastro no POP. E para assinar o manifesto, a Ana Paula botou, assinar o manifesto contra o feminicídio, tá? Nós precisamos de muitas assinaturas. Tá aqui, Ana Paula Paulinha. Vai lá, gente, nos comentários da Ana Paula. Assinem esse manifesto, é de grande importância. É uma luta da mulher, é uma luta nacional contra o feminicídio. Eu vou só falar uma frase. Eu queria agradecer sua presença aqui no nosso programa. Porque o Pela Ordem é nosso, Pela Ordem é nosso. Eu esqueci do movimento meu, que eu faço parte também, o BM, pelo amor de Deus. Esqueci da UBM. Gente, não me mata, tá? Afroencantamento, que também tá lá, que eu não faço parte do Afroencantamento. Tem mais um, Luz Negra Márcia Passos. Então, eu vou deixar uma frase aqui, o Alan vai botar uma música, que ela foi feita exatamente para essa campanha, esse levante feminista. De quem é a autora, Alan? A música? Tem que dar o nome. Cris Pereira. Curte aí, hein, Miriam Alves? É de Cris Pereira. Eu vou deixar uma frase agora de Angela Davis. Pode jogar a música, Alan. Você tem que agir como se fosse possível transformar radicalmente o mundo. E você tem que fazer isso o tempo todo. Nós precisamos agir, sim, de forma radical. E não podemos desistir, assim como você disse, Miriam Alves, que pensou em desistir várias vezes, se cansou. Mas o cansaço vem, a gente se abate. É difícil,
mas não é impossível. Essa música, meninas não, companheiras, já fui chamada a atenção por isso, eu também chamo todo mundo de meninas, minhas companheiras, é a música da nossa campanha Nem Pense em Me Matar. É uma música linda, eu não posso cantar nela, se eu cantar vai ficar feio, né? Minha mãe já falou, não canta, pelo amor de Deus, nas suas lives. Aumenta só um pouquinho, Alan. Pode aumentar um pouquinho pra gente curtir aí. Deixa nosso movimento curtir. Pode não? Quando flora no monte, vem mudando os horizontes, vem plantando o que virá. Sou girassol, sou gameleira, sou parte de uma floreira que sua mão não vai podar. Houve um dia que eu até sentia medo que você chegasse cedo pro meu corpo machucar. Mas eu virei o tabuleiro e esse jogo, companheiro, eu não vou mais aceitar. Nem pense em me matar, porque Gente, um bom dia, Miriam Alves. Gratidão, muito axé pra você. Muita luz, muita paz, muito Deus para todos nós. Meus livros na Malê, editora Malê, meus livros. É isso aí, e que todas as mulheres dessa estrada saibam que o corpo é seu, é seu. E você não vai deixar que esse medo tome conta de você. E você vai mudar a sua história, você vai mudar a sua vida. Porque você não pode aceitar de forma alguma ser agredida, que essa violência venha agredir a sua alma, o seu corpo, a sua pele. Essa sombra do medo, ela tem que sumir. E a violência nunca irá nos represar. Um beijo, bom dia, até quinta na nossa live estadual. Um beijo a todas vocês da regional, da estadual, de Maricá, de todos os municípios, todos os movimentos que estão participando desse levante. E eu estou muito emocionada e eu estou muito orgulhosa de fazer parte desse grupo. Gratidão a todas. Miriam, esse corpo é meu! Esse corpo é meu! Esse corpo é meu! Violência não vai me represar. Esse corpo é meu! Beijo, bom dia a todos. E pela ordem, sempre, primeiro elas. Acabamos de apresentar, pela ordem, primeiro elas. Direitos da mulher. Empoderamento. Diversidade. Equidade racial. Cultura afro. Um talk show com tudo o que você precisa saber sobre igualdade e direitos com Luciene Mourão. Apoio Instituto Pela Ordem Primeiro Elas.